Meus queridos, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Espero que estejam bem, estejam com saúde. Espero que tenham sobrevivido ao ímpeto efervescente do carnaval e seus excessos, né? Vocês são jovens, devem ter aproveitado bastante o carnaval. Eu assisti alguns filmes, eu fui ao teatro, eu sou uma pessoa mais calma, né? Que bom, filha. Não, eu acho que assim, quem curtiu tem que curtir mesmo e cada um curte do seu jeito, não é isso? O importante é o descanso. Mas o nosso assunto aqui, meu parceiro, é a Revolução Francesa. Eu comecei esse ano dando uma matéria para vocês sobre iluminismo. Expliquei para vocês que iluminismo é um conjunto de inovações ideológicas, ideias novas que surgiram na Europa. Ideias que dialogam com dois valores fundamentais: a liberdade e o uso da razão. Quando se fala de iluminismo, se fala de uma nova mentalidade que surge na Europa. Uma mentalidade mais racional, não é isso? E uma mentalidade que prega o quê? O liberalismo, a ideia de liberdade aí no escopo social. Tudo bem até aqui? Eu posso dizer para vocês que eu expliquei o iluminismo para vocês como uma introdução à grande Revolução Francesa. Meus queridos, a história da humanidade, ela está repleta de revoluções. Repleta. Primeira coisa que é preciso entender, o que é uma revolução? Uma revolução é uma mudança drástica. É uma mudança que efetivamente ela transforma a vida das pessoas e da sociedade. Percebam o seguinte, esse livro aqui está aqui, não está aqui? Amanhã você chega e esse livro está aqui. Houve uma mudança, não houve uma mudança? Eu posso dizer que aqui houve uma revolução? O que isso muda a minha vida e a vida de vocês? Nada. Uma revolução, meus amigos, é de fato uma transformação que muda o caráter, a vida da sociedade. Tudo bem até aqui? Historicamente falando, quando os seres humanos dominaram o fogo, uma revolução. Quando os seres humanos inventaram o antibiótico, que hoje salva milhares de vidas de doenças que até então eram incuráveis, é uma revolução. Eu posso dizer que no meu tempo de vida havia uma revolução, o nascimento da internet. Senhores e senhoras, eu sou de um tempo em que não existia internet, eu lembro disso perfeitamente. Vocês estão testemunhando uma revolução, inclusive eu fiz um curso sobre isso hoje de manhã, inteligência artificial. Vocês sabem que isso está mudando o mundo economicamente, em termos de saúde, produção intelectual, cidadania, relação dos governos com seus cidadãos. A inteligência artificial está mudando o mundo, é uma revolução que vocês estão testemunhando. Tudo bem até aqui? O que foi a Revolução Francesa? A resposta mais óbvia e canalha. Professor, foi uma grande mudança na França. Claro, isso eu sei. Isso é óbvio, não é? Meus amigos, mas por que a Revolução Francesa é a revolução mais estudada de todo o tempo? Por que quando você pega a famosa e preconceituosa linha do tempo, aquela que divide a história em várias fases, o que é o marco da divisão entre a história moderna e a contemporânea é a Revolução Francesa. Se você entrar numa livraria qualquer hoje no Brasil e você for na parte de história, a revolução que tem mais livros é a Revolução Francesa. Detalhe, todo ano surge um livro diferente, um estudo diferente sobre a Revolução Francesa. É a revolução mais estudada de toda a história da humanidade. Por que isso, meus amigos? Porque a Revolução Francesa, meus queridos, ela vai colocar em prática aqueles ideais celebrados pelo iluminismo. Qual era a forma de governo que vigorava na França antes da Revolução Francesa acontecer? A monarquia absolutista. O que é isso? Em toda a Europa havia uma forma de governo em que os reis tinham poder absoluto. O que se dizia? Que o poder de um rei, ele não vinha dos seres humanos, ele vinha de quem? Então, portanto, era um poder inquestionável. Porque eu pergunto para você, se você tem um presidente ou um rei, um governo, e você acredita que aquele governo, ele foi colocado ali por um desígnio de Deus, quem é você na fila do pão para reclamar? Quem é você para dizer que está errado? Você não tem espaço para a democracia. O rei mandava de maneira absoluta. O que os franceses fizeram em 1789? Eles mudaram essa concepção de governo para sempre. De que maneira? Da maneira mais bruta possível. Eles pegaram o rei, diante de milhares de pessoas, preso, levaram até uma praça lotada, a Praça da Revolução, colocaram a cabeça do rei numa guilhotina e a lâmina desceu. Eles arrancaram a cabeça do rei. Percebam o seguinte:
Quando os franceses eles arrancaram a cabeça de Luís XVI, que foi o rei absolutista, não caiu apenas a cabeça de um rei, caiu ali naquela cestinha e foi erguida para o povo ver a cabeça de todo um regime político que mandava na Europa há séculos. O primeiro rei absolutista, ele teve sua cabeça decepada, foi a primeira vez que isso aconteceu. Deu para entender? Não preciso dizer para vocês o que os outros reis dos outros países sentiram quando a notícia chegou. Medo. A Revolução Francesa, meus amigos, ela causou medo em outros reis. Por quê? Se o povo francês fez isso com o próprio rei, e se o meu povo quiser fazer a mesma coisa comigo? Então percebam, a Revolução Francesa foi um duro golpe em toda a monarquia absolutista europeia, porque essa revolução, de fato, depois ela vai se espalhar pelo mundo. Pergunto para vocês, nós estamos em 2025, existem reis absolutistas no mundo hoje? Não, esse regime acabou. E qual foi o primeiro golpe de morte que esse regime chamado absolutismo tomou? A Revolução Francesa. Alguma dúvida sobre isso? Coisa importante que eu tenho que dizer para vocês, já recapitulando o que foi dito na última aula. A Revolução Francesa, meus amigos, ela não aconteceu numa noite, não aconteceu em um mês, não aconteceu em um ano. A Revolução Francesa é um processo de 10 anos. O que os historiadores costumam te falar sobre a Revolução Francesa? Um processo de mudança que teve origem em 1789 e vai até o ano de 1799, onde a Revolução Francesa começa? Com a revolta e a morte do rei. Quando a Revolução Francesa ela acaba? Com a chegada de uma figura famosérrima no poder na França. Sabe quem é? Jovem, baixinho, general, estava no cinema até outro dia. Começa com N. Fala alto. Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa ela começa com a morte do rei e a revolta e acaba com a subida de Napoleão Bonaparte ao poder. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Meus amigos, mas eu pergunto para vocês, nós sabemos que, ou deveríamos saber no segundo ano, que a Revolução Francesa ela aconteceu quase ao mesmo tempo que uma outra revolução importante, só que na Inglaterra, Revolução Industrial. Qual a grande diferença política entre a Revolução Industrial que a Revolução Industrial também foi muito importante, não é isso? O mundo que a gente vive em grande medida se deve à Revolução Industrial, mas qual que é a grande mudança política? A Revolução Industrial na Inglaterra, gente, ela foi feita por um pequeno grupo, a burguesia, os donos das fábricas. Então, a revolução na Inglaterra ela foi feita por um grupo pequeno, mudou tudo, mas foi uma revolução promovida por um grupo pequeno de pessoas. Revolução Francesa não, filho. Revolução Francesa pegou desde o mais rico até o mais, todo mundo participou, inclusive eu sempre gosto de falar, a participação das mulheres pobres da Revolução Francesa foi algo absurdo. Deu para entender o que eu estou falando? A Revolução Francesa, portanto, ela tem um caráter muito mais do que popular, em termos de participação, do que a Revolução Industrial. Alguma dúvida, minhas crianças? Professor Edivan, pode continuar aqui a sua explicação? Vamos continuar. Meus amigos, eu quero fazer uma pergunta, deixa eu ver o senhor, como é o seu nome, criatura? Lucas, nome bíblico, né, filho? Qual é o seu nome? Alexandre, seu nome? Tá bom. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Supondo que você morasse numa casa clássica, casa 10, com tudo que o dinheiro pode comprar. Sauna, piscina, sala de jogos, sala de filme, uma quadra, videogames, carro, mano, tudo que o dinheiro pode comprar você tem dentro de uma casa. Você tem um emprego da hora. O senhor se interessaria em pensar numa revolução? Claro que não. Por que você vai pensar numa mudança se a sua vida já está perfeita? Por que eu fiz essa brincadeira com o Lucas? Eu quero que vocês entendam o seguinte: se aconteceu uma revolução na França, milhares de pessoas morreram, é porque as coisas estavam indo bem ou porque as coisas estavam indo mal na França? O que vocês acham? Mal? Eu diria péssimo. Se o povo resolveu sangrar numa revolução na França e enfrentar a própria realeza, meu amigo, é porque realmente a situação estava
periclitante. Alguma dúvida em relação a isso? Então, para entender a Revolução Francesa, o que se faz necessário? Olhar para a Revolução em si é importante, não é? Mas olhar o que aconteceu antes para você entender por que aconteceu, correto? É como uma briga, cara. Você vai na rua e vê o pau fechando, não vê o pau fechando? Mas para você entender a treta, você tem que estar aqui para ver como que começou, filho. Qual que é a discussão que levou a treta? Deu para entender o que eu estou falando? Vamos olhar para a França. Primeira coisa, a França, como eu já disse, era uma monarquia absolutista. Quem mandava era o rei Luís XVI. Tudo bem até aqui? Poder absoluto, correto? Segundo aspecto, a França, diferente da Inglaterra, não era um país industrializado, não era. A França ainda era um país agrícola. O povo tirava o seu sustento da onde? Da terra. A maioria do povo era formado por quê? Por camponeses. Alguma dúvida em relação ao que o professor está colocando para vocês? Outro aspecto importantíssimo, meus amigos, na França. A França, meus amigos, ela tinha uma imensa população. A França das vésperas da Revolução, gente, era um país formado por mais ou menos 25 milhões de pessoas. Isso quer dizer o seguinte: era o país mais populoso de todo o continente europeu. Então a França era um país agrícola, era um país em que a maioria das pessoas viviam ali no campo. E um detalhe que não está na lousa, mas eu coloquei na última aula: na França ainda havia relações de servidão. Quem estudou a Idade Média sabe do que eu estou falando. Você tinha grandes proprietários de terra, os pobres tinham que trabalhar nessa terra e dar parte da produção para esse senhor, como se fossem servos. Era um resquício do quê? Da famosa Idade Média. Nesse sentido, eu pergunto para vocês: a França era um país justo com todo mundo? A França era um país em que as pessoas viviam felizes? A França, meus amigos, tinha uma divisão social que eu expliquei na minha última aula. Como é que estava dividida a sociedade francesa? No topo você tem o primeiro estado, depois o segundo estado, e depois o maior de todos é o terceiro estado. Quem representava esse primeiro estado? Quem, gente? A igreja. O clero, a Igreja Católica Apostólica Romana. Meus amigos, o clero tinha muita terra, tinha muitos súditos. O clero, meus amigos, ele tinha muito poder, não apenas religioso, mas poder econômico. Por quê? Porque tinha muita o quê, gente? Muita terra. A Igreja Católica tinha muita terra. Então era o topo da sociedade, primeiro estado. Pergunto: o clero trabalhava? O clero pagava impostos? O clero se matava dando aula de história numa escola estadual que nem eu? O clero não trabalhava e não pagava impostos, era privilegiado, como vocês, entendeu? Segundo estado, era a nobreza, grandes proprietários de terra, descendentes dos senhores feudais da Idade Média. Eu pergunto: essa nobreza trabalhava? Pagava imposto? Nada para ele. Então percebam, o primeiro e o segundo estado vivia só na bota, sem trabalhar, sem pagar imposto, só explorando o trabalho alheio. Tudo bem? Quem levava essa sociedade, meus amigos, lá nas costas? O terceiro estado. O terceiro estado, meus amigos, ele representava praticamente 80% da população francesa. Quem compunha o terceiro estado? Maioria camponeses pobres. Segundo grupo que compunha o terceiro estado, esse era mais rico, a burguesia compunha o terceiro estado. E um grupo também, gente, chamado sans-culottes. Alguém lembra quem foram os sans-culottes? Por favor? Era aquela meia que você tinha falado. Isso. Que vinha até aqui, que as pessoas usavam. Só os nobres usavam isso. Os sans-culottes eram aqueles que não usavam o culote, por isso que é sem culote. Quem eram os sans-culottes? Os pobres das cidades. Por exemplo, se nós estivéssemos na França, nós seríamos quem? Nós somos camponeses? Nós seríamos os sans-culottes, os pobres que habitavam as cidades francesas. Muitos desempregados, muitos pedintes, muitos artesãos. Era a galera pobre que morava nas cidades, eram os sans-culottes. Eles não usavam aquela meia fininha, por isso sem culotes, sans-culottes. Deu para entender o que eu estou falando, criatura? Alguma dúvida, meu jovem? Aprende bem, muito bem. Meus amigos, a França
era uma sociedade injusta. O primeiro e o segundo estado explorava até o sumo o terceiro estado, e isso é claro que gerava uma insatisfação muito grande. Mas vocês sabem que tudo que é ruim pode piorar, e piorou. Por quê? Porque às vésperas de 1789, a França passou por uma crise econômica terrível. Não uma crise, meus amigos, que fez as pessoas passarem pequenas necessidades, não. Uma crise tão forte que pessoas começaram a morrer de fome. A população francesa, ela conheceu, meus amigos, o morticínio gerado pela fome. Professor, mas que crise foi essa? Primeiro, a França se meteu em guerras contra a Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos, e também uma guerra muito estranha que tem a ver com a América. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a França ajudou as 13 colônias que viriam a ser no futuro os estados. Eles ajudaram as 13 colônias contra a Inglaterra para a independência. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para essa jovem nação chamada Estados Unidos. Está lá até hoje. Tudo bem até aqui, senhores? O que custa uma guerra para um país, gente? Dinheiro. Então a França estava sem grana. Segunda coisa que pegou muito forte além das guerras. Como eu expliquei para vocês, a França era um país agrícola, dependia de mais o quê? Da sua agricultura. Se você pegar os 5 anos antes da Revolução Francesa, você vai observar 2 fenômenos em anos seguidos, alternados: seca ou enchente. Ou seja, a produção agrícola caiu, isso levou à fome e ao desemprego. Alguma dúvida sobre isso? Me permita fazer uma pergunta aqui para você que tem um olhar tão inteligente. Como é seu nome? Nayobi. Como? Nayobi, né? Nayobi. Nayobi, responda uma pergunta para mim. Quando um povo ele está na draga, passando fome, a crise da desgraça, isso serve até hoje, o povo cobra que quem resolva dê respostas a essa crise. Eu não entendi, calma. Quando um povo está passando por uma situação de crise, desemprego, fome, o povo ele exige que quem tente resolver o problema? As pessoas superiores, os reis, O governo. Isso mudou até hoje? Se a gente está com um problema aqui no Brasil, a gente olha para quem? O governo, não é isso? A gente vai para a rua, não é isso? O povo francês, meus amigos, apesar de todo o respeito ao rei, ele começa a pressionar o rei, para que o rei resolva essa situação. O povo está passando fome. O povo se reúne. O rei, ele vai chamar os membros dos estados mais privilegiados, a nobreza e o clero. E, gente, vamos resolver esse problema. O rei tem uma ideia. Sabe qual é a ideia? Uma ideia correta. Ele fala assim: olha, eu tenho uma ideia para resolver esse problema, essa crise. Qual a proposta, rei? Eu vou criar alguns impostos e vou fazer com que o clero e a nobreza comecem a pagar impostos. Assim eu consigo remediar a situação. Mas eu pergunto para vocês, meus amigos, quem está roendo o osso e rói o osso há gerações, há séculos, quer parar de roer o osso? A nobreza nunca pagou impostos. O clero nunca pagou impostos. Quando o rei fala assim: olha, vocês vão ter que pagar impostos, o que ele diz? Não, rei, calma aí, muita calma nessa hora, meu rei, não é assim não. E aí o que o clero e a nobreza fazem para tentar não pagar esses impostos? Eles convencem o rei a convocar a famosa, tá ali ó, Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? Era uma reunião, meus amigos, que não era convocada há 175 anos. Essa reunião era o seguinte: era uma reunião grande, e essa reunião ia contar com membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Só que assim, cada estado ia eleger eleições dos seus representantes. Então seria uma grande reunião, presidida obviamente pelo rei, mas ali você ia ter membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Só que eu posso dizer para vocês, essa reunião na verdade era uma armadilha. Como assim, professor, armadilha? Por que o clero e a nobreza quiseram que o rei ele chamasse essa reunião? Porque nessa reunião funcionava assim: cada estado tinha direito a um único voto, independente do tamanho do estado. Isso quer dizer o seguinte: que o primeiro e o segundo estado, juntos, eles teriam quantos votos?
e sempre quem teria um único voto perdendo? O terceiro? Qual que era a ideia dessa reunião? Fazer com que houvesse uma votação, o primeiro e o segundo estado que não queriam perder privilégios iam votar junto, e quem ia se lascar nessa votação seria sempre o terceiro estado. Deu para entender o que eu acabei de falar? Que hora que acaba essa aula, senhores? São 4h21. Que hora que acaba essa aula? Então é 4h20. 4h20 acaba a aula? Nosso recreio. Acaba a aula 4h20? Ou eu tenho mais 20 minutos de aula? 40. Então me permitam explicar para vocês. Foi feito, meus amigos, campanha na França. Eles elegeram os representantes. E aí, finalmente, em 1789, início da Revolução, no Palácio de Versalhes, aconteceu a reunião da Assembleia dos Estados Gerais. Gente, onde é o Palácio de Versalhes? É uma construção que existe até hoje. Vocês já foram no Museu do Ipiranga? Alguém já foi no Museu do Ipiranga? Na frente do Museu do Ipiranga tem assim uns jardins muito bonitos. Parece um labirinto, assim, muito bonito. O Museu do Ipiranga foi totalmente inspirado na decoração do Palácio de Versalhes. É claro que o Palácio de Versalhes ele tem uma dimensão muito maior. Tudo bem até aqui? De qualquer maneira, em 1789, finalmente depois das eleições, foi feita o quê? A grande Assembleia dos Estados Gerais. O que estava em questão aqui? Discutir em como tirar a França da crise. Tudo bem até aqui? Qual foi a primeira discussão que tomou conta da Assembleia dos Estados Gerais? O critério de votação. O primeiro e o segundo estado queriam a tradição. O que era a tradição? Um voto por estado. O terceiro estado percebeu, gente, que isso era manobra. O que o terceiro estado vai defender? Um voto por cabeça. Nós somos a maioria, nós temos direito a mais votos. Deu para entender? Criou-se, meus amigos, uma disputa. Não se sabia exatamente como seria esse critério de votação. Eu repito, primeiro e segundo estado, querendo manter privilégios, queriam um voto por estado. Terceiro estado, percebendo que essa manobra ia tirar a sua maioria, queria o quê? Um voto por cabeça. Quem é que deveria decidir como seria a votação? O próprio rei. E o rei, meus amigos, ele tomou uma decisão que para ele depois ela se mostrou uma decisão trágica. Ele ficou do lado do primeiro e do segundo estado, um voto por estado. Meus amigos, quando isso aconteceu, o caldo entornou. Por que o caldo entornou? Porque o terceiro estado falou assim para o rei: nós não aceitamos isso. Nós somos a maioria, portanto nós temos o direito a ter mais votos. Então nós vamos fazer o seguinte: a partir desse momento nós vamos instaurar nesse Palácio de Versalhes uma Assembleia Constituinte. Alguém nessa sala poderia me dizer o que é uma Assembleia Constituinte? O que é uma Assembleia? Tudo bem, eu vou responder essa e vou fazer outra pergunta. Uma Assembleia Constituinte, gente, é uma reunião que tem um propósito: escrever uma Constituição. Pronto. O que é uma Constituição segundo ano? Não finjam que estão escrevendo, não. Não finjam que estão escrevendo e olhem para mim. O que é uma Constituição? Isso é uma tragédia. Um aluno de segundo ano, ele não saber o que é uma Constituição, isso é um problema. Gente, uma Constituição, sem ironia, são as principais leis que regem um país. Professor, quase todos os países do mundo têm Constituição, quase todos os países do mundo têm uma Constituição. Quem manda mais num país, a Constituição ou o Presidente da República? A Constituição está acima do poder do Presidente da República. Isso me lembra uma velha história. Uma vez, vocês sabem que aqui no Brasil, quando tem eleição ao presidente, o novo presidente ele toma posse dia 1º de janeiro. Réveillon lá, o presidente toma posse, né? E eu lembro que teve uma eleição, uma pessoa ganhou, não vou citar nomes. Uma pessoa ganhou. Aí na hora que ela subiu lá no Congresso tal, para assumir a presidência,
Ela colocou a mão em cima de um livro e começou a falar. Minha mãe, pessoa simples, né? Olha, Edivan, tá vendo? Tá jurando obedecer a Bíblia. Eu tive que, infelizmente, corrigir minha santa mãezinha. Mãe, ela não está jurando obedecer a Bíblia. Aquilo ali que ela está jurando obedecer à Constituição do Brasil. Um presidente, ele tem a obrigação de obedecer e defender a Constituição. Ela está acima de tudo. Deu para entender o que eu estou falando? O que o terceiro estado falou para o rei da França? Nós vamos escrever uma Constituição. O que fez o primeiro e o segundo estado nesse momento? Abandonaram a reunião. Só ficou o terceiro estado com a seguinte proposta: vamos escrever uma Constituição. Aqui eu queria dialogar com vocês. Quando o terceiro estado falar para o rei assim, nós vamos escrever uma Constituição, o que eles estão dizendo na real para o rei? Nós vamos acabar com o absoluto. Gente, porque no absolutismo não tem Constituição, o rei é a lei. Quando você é a rainha absolutista, o que você fala é a lei, não é isso? Mas se eu falo assim, ó, nós vamos se reunir aqui e vamos escrever uma lei que você vai obedecer, o que eu estou dizendo para você? Você vai ser rei, rainha, mas não vai ser mais rainha absoluta, porque você vai ter que obedecer a Constituição. Vocês conseguem entender que fazer uma Assembleia Constituinte ali era você dar um golpe de morte no absolutismo? Primeiro e segundo estado saíram fora, ficou só o terceiro estado. Sabe o que o rei mandou fazer? Se sentindo afrontado, ele mandou sua guarda cercar o palácio de Versalhes. Qual que era a ideia? Entrar, prender e matar os representantes do terceiro estado. Só que essa notícia ela se espalhou pela França, meus amigos, e foi equivalente a um rastilho de pólvora. O povo foi para as ruas, os camponeses foram para as ruas, os castelos começaram a ser queimados, as igrejas e os padres sendo mortos em praça pública. É como se a França fosse uma panela de pressão que começou o quê? A explodir. O que o rei francês Luís XVI ele percebeu? Que ele não tinha força para deter o terceiro estado. É o início da Revolução Francesa. Alguma dúvida em relação a isso? Eu tenho que narrar um fato importante para vocês. O rei ele percebeu que ele não ia conseguir acabar com o terceiro estado. Então quer dizer que a Constituição ela começa a ser escrita na França. Só que o povo precisava de armas. E o que o povo fez? Foi no dia 14 de julho de 1789. Não é à toa que até hoje esse dia é feriado nacional na França. É como se fosse o nosso 7 de setembro. O que aconteceu naquele dia? Havia uma cadeia, uma prisão. Só que essa prisão não era uma prisão comum, prisão de bandidos comuns. Era uma prisão de presos políticos. O que é um preso político? Pessoas que em algum momento desafiaram o poder do rei. Tinha uma prisão especial para esse tipo de pessoa, certo? O que o povo fez? O povo se encaminhou até essa prisão. A ideia inicial era buscar pólvora, busca para as armas. Os guardas do rei se posicionaram diante dessa cadeia. O povo avançou em cima dos soldados, matou vários soldados e com as próprias mãos e picaretas, senhores, essa cadeia ela foi posta no chão. O nome dessa cadeia era Bastilha. O nome desse ato, a tomada da Bastilha. Hoje, até hoje, os franceses, no dia 14 de julho, eles comemoram a tomada da Bastilha. Por que a tomada da Bastilha foi tão importante? Porque a Bastilha era um símbolo de poder da realeza, do próprio rei. Deu para entender o que eu estou falando? É nesse período, meus amigos, quando a França estava em convulsão social, numa situação de realmente enfrentamento, que surgiu o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Um lema iluminista. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Quando eu falo liberdade, é que eu quero que o povo seja livre do poder. Quando eu falo igualdade, eu estou dizendo que eu não quero mais pessoas privilegiadas. E quando eu falo fraternidade, eu quero uma sociedade mais harmônica, que as pessoas possam viver de maneira mais harmônica. Tudo bem, senhores? Com isso eu acabei a minha revisão da matéria. Próxima aula a gente continua falando sobre isso. Tudo bem, senhores? Tudo bem? Próxima aula eu vou falar um pouquinho, vou voltar a falar sobre os estados gerais, mas vocês já estão vacinados. Tudo bem? Muito obrigado, senhores.